Opa, tudo bom? Bom, eu tenho uma confissão também, que eu também sou usuário. Então, eu queria começar esse papo hoje com... Eu fico muito inspirado, muito parabéns com todo o conteúdo maravilhoso que vimos até agora. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra de estar aqui falando sobre um tema tão importante, né? E primeiramente vou fazer uma pesquisa de mercado. Algum aqui conhece o Copenhagen Institute for Future Studies? Não, né? Bom, porque somos também meio um instituto secreto. Pode ser que conheça a gente de nosso nome em dinamarquês. Instituto for Fremtidsforskning. Fácil, né? Não, bom, então, somos um instituto secreto. Eu vou falar mais um pouco. A minha especialidade não é natureza. A nossa especialidade é natureza, é futuro. E a relação que a sociedade provavelmente estamos esperando para o futuro do nosso mundo, o futuro entre a relação humana com a natureza. E bom, eu penso aqui, olhando todo o maravilhoso conteúdo hoje, que eu sou usuário desde criança. E minhas melhores memórias são de meu pai, que levou eu e meus irmãos a pegar cogumelos no bosque, em Dinamarca. Eu sou de Copenhague, né? Mas moro aqui agora. E fala o português meio bagunçado, mas espero que dá para entender. Bom, mas meu pai levou sempre no outono, em Dinamarca, o grupo de crianças para o bosque, onde pegamos cogumelos. E essa foi uma coisa que é minhas melhores memórias, esse tempo no bosque, na natureza, e depois cozinhar os cogumelos silvestres, inacreditável. Mas hoje eu vejo muito crianças também em Dinamarca que não sabem fazer isso. Porque também em Dinamarca tem cogumelos bem venenosos. Não é para qualquer uma que vai lá pegar cogumelos no bosque e come. Aí você pode terminar bem ruim, morto em realidade. Então eu acredito que o mais importante, olhando essa relação do futuro, é a próxima geração. Também. E as crianças e a relação que eles têm com o futuro, né? Bom, mas então, vamos lá. Vou começar hoje, agora, com mostrar um pequeno filme sobre como trabalha o Copenhagen Institute for Future Studies. Onde você vai estar em 1000 anos? Faça planos para o futuro. Tente ver mais claro nesse escuro. Faça votos de felicidade, e quando chegar até lá, não importará mais sua idade. Seremos como vento, quanto tempo! Seremos como o sol, os campos, as florestas. Talvez o mundo inteiro será como a lua, ou talvez um deserto. E você nem estará tão jovem, e nem vai estar tão certo. Olhar adiante, construir cenários, ousar imaginar os desafios para nos tornarmos finalmente a sociedade dos sonhos. Como se desenvolverá o acesso à água potável? Qual o verdadeiro papel da sustentabilidade? Como será o preço da energia? Como lidaremos com a crescente necessidade por alimentos com o aumento global da classe média? Nos ajustaremos a mudanças no clima em tempo hábil? Conseguiremos administrar estas mudanças? Em um futuro próximo, ou melhor, nos próximos 30 anos, muita coisa vai mudar nesta imensa casa que chamamos de mundo. O planeta terá mais de 9 bilhões de habitantes, mais de 80% deles vivendo nas cidades. A Índia passa Estados Unidos em termos econômicos. O Brasil será o celeiro do mundo, responsável por quase metade do abastecimento agrícola global, deixando o Japão para trás na lista de maiores potências. Desafios como mudanças climáticas, desenvolvimento demográfico e o crescimento global interferem hoje nos acontecimentos que determinarão os rumos do planeta.
O fator aceleração está fazendo com que o futuro chegue cada vez mais rápido. Instituto de Copenhagen de Estudos Futuros convidam a todos para uma jornada de conhecimento, porque o futuro é agora. Instituto de Copenhagen de Estudos. Bom, essa é uma abordagem central de Copenhagen. Né? Só para explicar um pouco da nossa história, somos ONG dinamarquês, temos 45 anos de funcionamento, somos totalmente apolíticos, não representamos interesses financeiros nem nada. O próprio ONG é dono da própria ONG. Hoje contamos mais ou menos 70 pesquisadores despachados pelo mundo, somos multidisciplinários. Para enfrentar o futuro, precisamos o mais amplo visual para entender que são as ameaças, oportunidades e caminho para nosso planeta. E central é essa dica, que o futuro é agora. Se você observa aqui, no nosso nome, você veja que falamos sempre no Future Studies, ou estudos futuros em plural, porque o futuro não existe, existe uma série de possíveis futuros. Mas, na realidade, o futuro não existe e o que o futuro é agora. Essa dá uma responsabilidade enorme e também uma oportunidade para nós de criar o futuro que queremos. E por isso a gente sempre fala que é na nossa mão. O futuro é nós aqui. É todo nós, né? E eu fico muito apaixonado com os papos hoje sobre os parques brasileiros do futuro, que eu vou ligar para meu chefe depois e falar, segura a peruca, porque não sei quanto tempo eu vou ficar no instituto, eu vou querer fazer um parque em Brasil. Seria maravilhoso, eu realmente fico bem inspirado hoje. Bom, então, a gente fala sempre que o futuro não é mais o que costumava ser. E esse é o desafio, que o futuro de ontem é muito diferente do futuro de hoje, porque o acontecimento, as mudanças estão acontecendo tão rápido. Já falou um pouco, já adiantou um pouco os temas aqui, mas de novo nosso nome. Por favor, eu não quero ser um instituto secreto, mas a próxima vez que me encontram aqui em São Paulo na rua, se fala, cara de Instituto de Fremtidsforskning. E vou dar um exemplo aqui do nosso pensamento, que esse foi uma pesquisa que a gente lançou em 2012, onde a gente preveniu, onde nossos pesquisadores alertou o mundo em Europa e nossos clientes que em um futuro próximo o preço de energia de petróleo iria cair por baixo de $50 por barril. Desculpa. E esse foi em 2012. Quando eu apresentou esse cenário para o agronegócio aqui no Brasil, para a indústria pesada, todo mundo meio ridiculou a gente, falando, tudo muito interessante, megatrends, blá, 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 mas esse futuro é impossível. O preço de energia nunca vai cair. Vai só aumentar, crescente classe média, nosso consumo elevado, etc, etc. Não, a gente viu novas tecnologias, cada vez mais dinheiro sendo investido em novas energias renováveis, e o fracking, o shale gas nos Estados Unidos, e a gente falou, há que se preparar para um futuro onde o preço cai. E que é a maior faixa do futuro? O maior erro que a gente faz sobre o futuro é que a gente pensa que o futuro é o mesmo de hoje, só mais um pouco. Fudeu, desculpa. Por exemplo, a maior empresa em Dinamarca, a segunda maior empresa em Dinamarca em termos de receita, foi bancarrota em 48 horas quando caiu o preço. Era um fornecedor de energia para naves. Foi bancarrota em 48 horas. Uma imensa destruição de valor. Então, treinando foresight, treinando pensamento criativo sobre o futuro, é essencial para exatamente se preparar para futuros radicalmente diferentes. E uma coisa que a gente que estuda o futuro e analisa o presente, sabemos que o futuro sempre é mais doido
que nossa mais louca imaginação. Então, se prepara para o futuro interessante. Então, o que a gente faz não tem nada a ver com profecia, não tem nada a ver com astrologia, nem ufologia. Eu sempre falo que eu faço estudos futuros, porque se eu falo, eu sou futurólogo, algumas pessoas já têm medo. Isso tem algo a ver com UFOs, etc. Não. É uma maneira de, friamente, tentando de entender como está desenvolvendo nossa sociedade, a relação entre o ser humano e o nosso planeta. E como estamos estruturando, friamente, para tomar melhores decisões para evitar a destruição do valor da nossa sociedade. E eu acho que estamos frente a um desafio imenso de não destruir o enorme valor que temos na nossa natureza, como um trabalho mega importante. Então, algumas das ferramentas que a gente usa para prevenir e para trabalhar com o futuro são megatrends, que vemos como grandes conjuntos de tendências que mudam o cenário todo. Mas não são tendências que eu tenho que usar jeans, ou t-shirt, ou barba longa, ou barba curta. Não. São grandes mudanças que têm uma durabilidade longa, de 10, 15, 20 anos. Aí entra no planejamento a longo prazo muito mais eficiente. Não tem nada a ver com manifestações atuais. Também trabalhamos com cenários baseamos em incertezas, mapeamos as maiores incertezas para nossos clientes e para nossas pesquisas. Por exemplo, realmente não sabemos o custo da energia. E é uma incerteza que impacta tudo. Então, precisamos sempre estar preparados para ambos cenários. Faz sentido até agora? Bom, obrigado. É bom porque, às vezes, meu português é um pouco mais louco, ou estranho. Bom, outra ferramenta que a gente usa muito é o cisne preto. E o cisne preto é um livro, Black Swan, de Naim Saib, 10 anos atrás, mas o fenômeno de um cisne preto vem de 1500 na Europa e era considerado uma coisa que não existe. Porque na Europa, antes do descobrimento da América, em Europa só conhecemos cisnes brancos. E cisnes pretos pensamos que não existia, então cisne preto era algo impossível, que nunca vai dar certo, que não pode ser provado. E que eu acho muito simpático de hoje é que estamos aqui em Ibirapuera, que tem cisnes pretos. E eu falo a verdade, né? Quando a gente está só no nosso país, blá, 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 ficamos loucos. Quando eu chegou em Ibirapuera e eu vi o cisne preto a primeira vez na minha vida, eu não acredito. Eu pensava, nossa, que chique, já fizeram cisnes clonados aqui ou alguma coisa. Bom, mas então cisnes pretos são coisas que a gente não pode preparar, que de pronto estão aí e muda todo o cenário. Pensa, internet, smartphone, um tsunami, um vulcão, algo que muda nosso cenário. Bom, estudar o futuro da natureza humana. Agora meu cérebro me está falando, bom, futuramente você vai cair se caminha. Então eu não quero morrer, então eu adapto. Para empresas e para governos, para países, para instituições gigantescos, a gente acredita que é o único fator que é vinculado ao sucesso a longo prazo. A capacidade de enxergar as maiores mudanças e fazer adaptações em tempo rápido. Vamos lá. Então, outra coisa, não é só ciência, porque que é o maior problema do futuro? Desculpa, eu odeio palestrantes que perguntam ao público. Bom, eu vou falar, a maior faixa do futuro é a falta de imaginação. A maior faixa do futuro é a falta de dados, que não temos dados sobre o futuro. Então, se usamos só modelagens matemáticas, o conhecimento que já temos para prevenir o futuro, errou. Ou fudeu, como eu gosto de falar, desculpa. Porque aí falta um monte de coisas que pode acontecer. Porque muitas vezes o futuro não desenvolve em maneira linear.
Já sabemos disso, todos nós. Além disso, construímos nossa sociedade pensando que podemos planejar tudo. Além que precisamos planejar, sim, algumas coisas vinculadas ao parque. Então, estudos futuros é essa bicha estranha entre ciência e arte, que tem um componente muito importante, é imaginação. E uma coisa que eu estou inspirado muito no Brasil, eu estou aqui 6 anos agora, é a capacidade de ser imaginário e criativo do brasileiro, reinventar-se. Isso é uma coisa que o Copenhagen Instituto estamos muito atraídos pelo brasileiro, a capacidade de criar novas coisas, fazer aquela famosa tropicalização. Então, só para ressaltar aqui rapidinho, temos múltiplos futuros. O futuro não é predeterminado, não é previsível. Não podemos conhecer o futuro do mesmo jeito que conhecemos o presente. Não existem fatos para o futuro. E o futurismo não é sobre fazer um mapa exato, assim vai ser o futuro. Não, futurismo e estudos futuros é discutir ideias sobre o futuro. E abrir a mão para ser mais criativo. Estamos bem? Bom, então, o que a gente faz? Usamos megatrends para fazer uma exploração do horizonte. E eu vou fazer uma pequena exploração do horizonte e a relação entre o ser humano e natureza no futuro, hoje. Os megatrends é uma metodologia bem alinhada a tentar capturar as mudanças que estamos esperando no nosso mundo. Então, agora, atualmente, trabalhamos com uma configuração de 14 megatrends. Existem centenas de megatrends, mas essa é uma configuração que ajuda a gente a fazer análises. Deixa eu ressaltar aqui. Temos um megatrend como imaterialização. Além do cenário do petróleo, a gente já preveniu e falamos de um cenário provável futuramente em 2011, que é a liberdade de ser dono. Que vemos um cenário onde cada vez queremos menos produtos e queremos mais experiências. Esse acreditamos com uma forte tendência. Pensa Uber, pensa carro compartilhado. Não é mais necessário ter um produto, ter um carro. O mais importante é ter acesso. Mesma coisa de Facebook e Netflix. Não é mais um produto, é ter acesso. E nossa sociedade está desenhada agora, muitas empresas funcionam vendendo produtos. Mas, na realidade, esse mundo não existe mais. Vendemos relações. Vendemos acesso a relações, como um exemplo, né? Outra, vou ressaltar aqui, é sustentabilidade, que a gente já falamos muito. Mas já sabemos que mudanças climáticas vai estar... Esse não é um cisne preto. Mudanças climáticas é que a gente chama um cisne elefante. Não, elefante cinza. Que todo mundo sabemos que está rolando mudanças climáticas, mas ninguém realmente faz alguma coisa extrema. Eu vou voltar a esse assunto porque, como eu vejo o Brasil que tem muito cartas na mão para tomar a agenda global de sustentabilidade e acesso à natureza. Então, como funciona esses megatrends? Esses moldam nosso futuro e ajudam a ter flexibilidade, agilidade, criatividade e inovação. O que está acontecendo aqui? Desculpa. Não. Esse é em Califórnia. Pintando a grama. Já tem visto esse vídeo aqui? Não? Ótimo. Bom, esse é em Califórnia. Agora, virou um boom do negócio de equipamento para pintar a grama com spray verde. Porque a Califórnia está vivendo a maior seca das últimas muitas décadas. E não gostam de ter grama feia em Califórnia. Por que eu uso esse exemplo? Porque é um bom momento de explicar o conceito de megatrends. Aqui temos um megatrend como desenvolvimento demográfico, uma subtendência a crescimento populacional, uma tendência a aumento do uso da água. Em microtrends vemos novas soluções de irrigação para diminuir o uso de água, e na manifestação concreta vemos
uma coisa tão louca e tão doido como equipamento para pintar a grama verde. Então, o Megatrend realmente é um conceito amplo com um impacto muito local. A gente sempre fala que os megatrends atuam globalmente, mas têm um impacto muito diferente aqui no Brasil que na Dinamarca. Então é necessário analisar os impactos um a um. O que está acontecendo aqui? Conhece esse cara, né? Esse é Fidel Castro. Em 1973, Fidel Castro falou: Estados Unidos vai dialogar com a gente o dia que o presidente é preto e o papo é de América Latina. Em 73. Claramente que Fidel Castro falou isso como uma coisa, como um cisne preto, que nunca vai acontecer, que é impossível. E aconteceu realmente. Então, esses cisnes pretos são muito importantes de monitorar e entender como eles causam mudanças no nosso cenário. E nossos pesquisadores, mais ou menos todos de nós, estamos sempre chegando à mesma conclusão, que o foda de agora é que estamos vivendo o tempo ou época com o maior número de cisnes pretos, mudando totalmente a nossa indústria. Não só a indústria de música, entretenimento, de transporte, não, mudando todas as indústrias. Também a relação humana com os parques. Também a gente considera um cisne preto. Que realmente, depois das últimas eleições nos Estados Unidos, o mundo mudou bastante. Mas vamos ver que o futuro está esperando a nós. Porque sempre em problemas, o partido negócio de Ásia, que o problema tem oportunidade. E isso a gente também acredita que vai ter muita oportunidade futuramente. Então, como vai ser nossa relação com a natureza? Essa é uma banalidade, mas uma banalidade que eu acho muito importante mencionar aqui. Que é o mesmo negócio com a natureza como a água, que a gente não dá valor. A gente só dá valor quando escapou, quando não tem mais. E aí o valor vai subir exponencial. E esse, infelizmente, é assim. Mas de pronto, chegamos a um momento onde o choque é muito grande. E além o que eu percebi hoje, que eu fico muito feliz e animado e com vontade de ficar junto com o Brasil nesse caminho para redescobrir e usar a natureza, a riqueza de natureza que vocês têm aqui, porque realmente é necessário. Garantias. Nossos 70 futuristas em Copenhague e no mundo, uma coisa que todos nós concordamos é que urbanização é inevitável. E está acontecendo em uma escala mega. E uma das razões que Copenhague, estamos aqui no Brasil, porque a gente acha o Brasil extremamente interessante. Porque o Brasil é entre um dos países com o maior número de urbanização. Hoje, mais ou menos 85% dos brasileiros moram em grandes cidades. Significa cidades em cima de 100 mil pessoas. O promédio em China é 42%, o promédio em Europa é entre 50% e 60%. Mas a gente está esperando o mundo seguir esse padrão em 2050. Então, esse padrão, já estamos vivendo esse padrão agora no Brasil. E isso faz bem interessante para nós. Polarização. Então, esse negócio de urbanização está também fazendo mais dificuldade a nossa relação com a natureza. A natureza fica cada vez mais distante. E
Vemos uma polarização na sociedade. Também, infelizmente, é outra megatrend, que nos últimos 10 anos, a diferença entre rico e pobre, em basicamente todos os países, aumentou. Também Dinamarca, também Finlândia, também Suécia. A gente acredita que tem que ver com a globalização e desenvolvimento acelerado, que está causando isso. Mas precisamos estratégicas para evitar. Mas também tem as oportunidades dentro dessa polarização, como, por exemplo, acesso a parques naturais. O que eu vi poucos parques naturais aqui no Brasil até agora, mas eu quero ver muito mais. Mas tem uma proposta de valor diferenciado, né? Que hoje em dia tem mais acesso à natureza para a classe alta global. Infelizmente. Porque é vinculado ao conhecimento e poder de chegar e saber como fazer. E vemos muito a respeito de pessoas e iniciativas que tentam fazer barreiras com a natureza e evitar que o povo, ou nós como povo, tenham acesso, porque queremos sempre desenvolver um mundo mais igual, melhor, mais paradisíaco, mas quando é na nossa próprio jardim, é outra coisa. Democratização, uma outra mega tendência contraditória, mas é a democratização da voz do povo. Hoje em dia somos tudo mass media. Tudo queremos ser escutados e tudo temos de pronto uma voz. Eu acho que o rico de ficar no Brasil nos últimos 6 anos é que vimos isso. Vivimos, de pronto, temos uma voz hoje, queremos ser escutados. Esse também é um desafio enorme para os que estão no poder. Então, essa democratização é acesso à informação, mas também acesso à infraestrutura e incentivo a ter acesso à natureza e facilitar esse acesso, porque agora mais que nunca o povo acordou e querendo ser escutado e envolvido. Não é só que eu quero fazer uma queixa em Facebook ou eu quero ser escutado, não. Também é a democratização da oportunidade de empreender. Esse é um exemplo de Dinamarca, uma bicicleta que é elétrico, mas é sexy, né? Então, todo o povo que não queria uma bicicleta elétrica, de pronto quer comprar essa bicicleta. Essa é uma empresa dinamarquesa pequena, 2 pessoas, fizeram um protótipo, fizeram um vídeo, investimento menos que 15 mil reais. Lançaram um projeto em plataforma crowdfunding Indiegogo. Em 2 meses, eles venderam 4.500 bicicletas para 60 diferentes países do mundo. Isso nunca era possível de só 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. Por isso também estamos vivendo um momento histórico, onde realmente podemos criar uma empresa, criar uma nova ideia e chegar ao mundo inteiro em 0.00. E esse é um momento histórico que eu acho que deveria também ter um potencial enorme a ser refletido no desenvolvimento futuro dos parques naturais. Também foco na saúde é outra mega trend. Aí o palestrante antes de mim falou, bem inspirador, que realmente muito nova pesquisa indica que você vai ser menos filho da puta de passar tempo em natureza. e eu sempre falo, a gente mexe com o futuro, fazemos muitos workshops, porque o componente de ter ideias boas sobre o futuro é essencial. E eu sou enviciado para ir à praia. Em Dinamarca, todo mundo acha que eu só vou à praia no Brasil. Praia, 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 praia. Mas, na realidade, quando estamos na praia, é bonito, sim, a água é gostosa, a areia é fantástico, mas estamos descalçados ou com o pé direto na areia, faz a gente relaxar de uma outra maneira. E a gente entra mais fácil nessa onda alfa, onde temos melhores ideias. Então, não somente para o nosso futuro da nossa própria saúde, mas para o nosso mundo, o avanço do mundo,
a natureza é essencial. Essencial. Aí em Dinamarca, por exemplo, no mundo ocidental, Dinamarca somos um dos mais ricos países do mundo, tudo funciona, é aburrido e chato do caralho, mas é bom. Mas a pessoa nunca quer ser feliz, pessoas nunca querem ser realmente felizes, né? Então, em Dinamarca, um dos maiores gastos do sistema de saúde é doenças vinculadas ao estresse. A gente tem tudo, mas ainda estamos cada vez mais estressando. Eu acho que esse cenário também aplica para São Paulo ou para as cidades em Brasil. E tem muito promissores resultados de jardins anti-estresse, que o mais eficiente cura para estresse é passar tempo na natureza, em conjunto, em harmonia, em balance com a natureza. Outras coisas é que ajuda a ter um vínculo holístico, onde queremos cuidar mais da nossa natureza. Plantas medicinais, alma, espiritualidade, é muito mais achado e procurado dentro da natureza. E novos experimentos. É a mesma coisa com comida. Agora no mundo inteiro tem esse mega trend que é comida terroir. Que é a teoria que tudo tem que ser local, você tem que buscar, ir no bosque, pegar sua própria comida e comer. Essa é a mais saudável maneira de realmente existir. Temos aqui no Brasil Alex Atalo, na Dinamarca, cozinha nórdica, tinha um boom agora que é a mesma coisa, buscar e comida própria e comer cerca. Estamos pedindo isso nos nossos espaços urbanos. Então, plantas medicinais e almas, tudo isso é uma coisa que precisamos de volta na nossa vida. E aqui, Brasil realmente tem acesso de todo esse potencial. Um dos últimos megatrends que vou falar hoje é a sociedade de conhecimento, que cada vez mais não podemos esquecer a natureza como o tesouro para novo conhecimento. Vemos aqui. Essa é natureza como tesouro. Opa, desculpa. Não sei se vocês conhecem o cientista Lund, que eu não sou o primeiro dinamarquês que perdeu o coração para o Brasil. Tem muitos. Tem um geográfico, o cara que fundou a moderna arqueologia do Brasil era um dinamarquês, se chama Peter Lund, que chegou ao Brasil em 1825 e fez todo o descobrimento de mais de 800 cavernas e descobriu 110 milhões de diferentes animais deixados, identificou mais de 140 animais extensões e passou a vida inteira aqui, no Lagoa Santa, em Minas Gerais. Aqui vê um filme pequeno, esse é um fenômeno em Dinamarca que está cada vez ganhando mais tempo, ou mais momento. Esses são jardins infantis na floresta. Eu tenho 2 sobrinhos em Dinamarca e minha irmã. Oh my God, they're gonna freeze out here in the forest. I was very worried about the water. Once in a while, there's a child, I'm freezing. What did you think when you came from England and you first saw kids playing like this? It freaked me out. A teoria em Dinamarca é que temos que jogar, temos que sentir a sujeira, temos que ser sujos, temos que ser daniados. Né? Hoje em dia as pessoas no mundo moderno estamos demasiado preocupados de cuidar e de parar, tipo, de não dar acesso a essa natureza. Esses jardins infantis pegam as crianças 8 horas da manhã dentro da cidade em ônibuses, leva eles para o bosque, não tem casa, não tem nada e só jogo livre o dia inteiro dentro do bosque. E eu acho que as iniciativas assim que precisamos para cuidar
o futuro da nossa natureza. Desenvolvimento tecnológico é outra mega trend, que já sabemos tudo aqui que tem smartphones, que temos Siri, Alexa, inteligência artificial, que cada vez ganha mais momento e faz a nossa vida mais fácil. Mas o maior impacto, talvez antes que tenhamos assistentes eletrônicos, etc., vai ser o avanços que podemos ter implementando Internet dos Plants and Forests, o Internet de floresta e plantas, para monitorar e cuidar e manter nossa natureza boa. Outro exemplo recente é que já fizeram clonagem de árvore com uma alga marina florescente. E estão esperando, nos próximos 10 anos, dar luz em Nova York com árvores florescentes. Então, realmente, não tem limite de que podemos criar. Às vezes para o bem, às vezes para o assustador, mas a interação entre ser humano e natureza sempre foi uma interação, sempre foi um diálogo e um processo de desenvolvimento, pelo bem e pelo ruim. Então, o que estamos vendo no Brasil é um potencial imenso de inovação. Que aí, normalmente, eu apresento um slide aqui que fala sobre o jeitinho brasileiro, o gambiarra. Que eu não entendi, eu entendi depois de um tempo aqui que brasileiros, se vocês têm um pouco de vergonha, mas do lado do gringo aqui, a gente vê um enorme potencial de inovação e criatividade aqui. De contra diferentes barreiras, sempre chegar. De alguma maneira, sempre criar magia e chegar no futuro. De uma maneira bom. Pensa Copa, todo mundo xingou Copa. Todo mundo xingou a Olimpíada. Começou Copa, começou a Olimpíada, era a melhor Olimpíada da história. A melhor Copa da história. E essa é a inovação de contra todas as barreiras fazer acontecer. E eu acredito que o Brasil está... Eu discuti isso com nossos especialistas da ambiente e acreditamos que o Brasil está frente a uma janela de oportunidade imensa. De primeira, ser líder global no papo de sustentabilidade e desenvolvimento de uma relação mais sustentável para nossa entre ser humano e natureza. E outra coisa, eu cresci, eu tenho quase 40 anos, eu sou aquela geração X, né? Que eu não acredito muito nas diferenças entre gerações, mas eu sou a geração X. Mas eu cresci em Dinamarca com um tesão e era comprar 1 hectare de Amazonas. Porque nos anos 80 e 90 escutimos no mundo inteiro, especialmente no mundo ocidental, que tínhamos que salvar a Amazonas, é o pulmão de nosso planeta. E quem está mandando a máquina de consumo, quem está fazendo acontecer o mundo hoje é a geração X. Então, fazer esse vínculo com turismo, vender um pouco o Brasil, como oferecer esse novo vínculo com a natureza, em maneira sustentável, em maneira que faz sentido, seja que é em grandes parques com mega infraestrutura, ou seja que é, como também falou, que é sozinho a vinculação com eu sozinho na natureza, seja os dois válidos. Mas tem um mundo inteiro que sabe que o Brasil é foda a respeito da natureza, mas que talvez tem muito medo, porque eu, como dinamarquês aqui, eu adoro natureza. Mas eu estou muito pouco na natureza aqui, porque é bem complicado. E tem muitos parques, sim, tem muitos lugares, mas realmente é muito complicado chegar. Então eu acho que estamos em um momento único, histórico, baseado em inovação. Pensamos nessa democratização de aprender também. Eu acho que uma chave para o futuro dos parques naturais é como exatamente essa iniciativa aqui, convidar muito grande, interessantes para desenvolver novas soluções, fazer o hackathon da natureza, para chegar a como podemos construir e beneficiar essa relação. E não só convidar outras
parques naturais ou grandes passeios, mas convidar os jovens, convidar os mais loucos, comunidades. Escutamos tanto hoje, perguntar ao mundo inteiro, ou perguntar às comunidades que eles querem, perguntar ao consumidor, perguntar ao brasileiro, como estamos fazendo nesse evento. Eu acho bem esse. E a respeito do futuro, a gente sempre tem dica, que o mais importante é buscar caminhos de tornar-se protagonista do futuro e não vítima dele. E, de novo, toma a responsabilidade de criar o futuro que a gente quer. Porque se a gente não está fazendo isso, podemos ter certeza que alguns outros estão. E aí vamos viver o futuro deles. Tá. Agora eu tenho uma pergunta. Você mencionou essa virtualização das coisas, né? Então a gente não tem mais... Você tem um site que mexe com alojamentos, mas que não tem uma única cama, né? Você tem um site que mexe com você mesmo colocou, com transporte, com carros, mas que não tem um único carro, né? Então a gente tem essa tendência da virtualização, né? Você também mencionou a questão do contato com a natureza, né? A tendência. Agora eu vejo coisas, assim, talvez tendências contraditórias aí. Eu vou dar um exemplo. Eu sou de Jundiaí, né? Quando eu vou para Jundiaí encontrar meu sobrinho, ele nunca foi tanto em parques como ele foi nos últimos tempos para caçar pokémons no parque, né? E aí eu penso, qual será realmente a vivência que ele tem em estar num parque, que a gente discute essa conexão com algo maior para fora, e na verdade ele está olhando para dentro, para o celular dele, né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu acho que é muito interessante exatamente esse exemplo, porque o Pokémon Go é uma maneira de, usando augmented reality, mas não para travar as pessoas dentro de casa, para exatamente deixar eles soltos na rua. Porque entre todo o debate entre futuristas, o que conseguimos com realidade virtual, muitas vezes, tinha grande grupo de pesquisadores que acharam, bom, no futuro vai ser tão real ficar sentado em casa e viajando, conhecendo parques, conhecendo o resto do mundo, que a maioria de nós não vai viajar mais. Esse a gente não acredita de jeito nenhum. Exatamente, iniciativas como o Pokémon estão ajudando, contradictando essa tendência de todos estamos mais presos por o mundo virtual. Mas porque também o mundo virtual, pensa bem, começou com um computador estacionário, agora está sempre com a gente. E esse é outro complexo de tendências que faz que o espaço não aqui mesmo, não? É muito mais mobilidade que nunca. E hoje podemos, em realidade, trabalhar na natureza, mas a gente ainda continua mais vivendo nas cidades. E aí ver a natureza para visitar. Certo. E um outro ponto que me parece também contraditório, que eu gostaria que você pudesse falar um pouco, é com relação a essa tendência de crescimento das cidades e, ao mesmo tempo, essa conexão. Você mencionou o aspecto da saúde, né? Como que os parques eles podem ser aí uma válvula de escape, né? Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Na nossa dia a dia na cidade estamos muito longe de ter uma saúde ótimo, uma saúde que vem muito mais quando estamos fora da natureza. Por exemplo, em Dinamarca, como um exemplo, tem essa tendência antiga, que acreditamos muito no ar fresco para aumentar a imunidade, e somos um país bem frio. Então as mulheres deixam os carrinhos de bebês na rua e na neve, e outras. É muito difícil para várias pessoas entender essa tendência, mas precisamos, além que estamos em cidades, precisamos trazer a natureza de volta. E hoje em dia, eu acho que em São Paulo estamos escutando cada vez mais sobre urban farming, tipo fazendas urbanas, trazer natureza para dentro das cidades. Mas
eu acho que falta muito mais o movimento de trazer urbanistas fora da cidade, dentro da natureza. Entendi. Esse é o meu ponto de vista. E como é que o Semeia pode atuar, no seu ponto de vista, considerando tudo que nós discutimos aqui hoje? Eu acho que um forte foco também, como falou no começo, no futuro Renaissance. Sensibilizar a natureza, sensibilizar como interatuar com a natureza. Os dois usuários que também falaram hoje, eu gostei muito do papo deles também, de muitas vezes faltamos ser sensibilizados de que experiências eu posso obter na natureza. Aí pode ser, eu acho, disseminar esse tipo de conhecimento de bono, ou de coisas boas da natureza, e talvez fazer parcerias loucas. Fazer parcerias, por exemplo, com Watson. Fazer parceria de como novos assistentes, aplicativos já é do passado, daqui a pouco, mas novos, por exemplo, assistentes baseados em algoritmos de inteligência artificial que ajudam pessoas a construir a sua própria história, individualizado com a natureza. Esse pode ser um caminho, entre muitos. E, claro, também acho que o que vemos hoje é um grande passo para isso, porque hoje realmente não tem acesso. Então, o mais importante é, eu acredito, fazer os parques, fazer o acesso acontecer. Bom, Peter, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco.